Olá, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, espectadores da Rádio Direto ao Fato. Estou aqui hoje nesse podcast com um grande amigo, um grande cidadão, uma pessoa maravilhosa, que é meu amigo Júnior Bragança. Meu querido, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui nesse bate-papo no programa do Edson. Ed, o prazer é todo meu. Eu acho que toda a plataforma e tudo que a gente pode fazer para que a gente venha estar interagindo com a comunidade, com a sociedade, principalmente com o povo de Barra Mansa, povo tão sofrido, o que a gente puder fazer é interessante e eu que agradeço o seu convite. Estou muito honrado de estar aqui com você. E vamos aí, vamos falar sobre Barra Mansa. Maravilha, meu querido. Júnior, eu vejo muito trabalho seu na Associação de Moradores, lutando pelo bem comum, lutando pela comunidade. Eu gostaria, irmão, que você explanasse um pouquinho, porque há muita confusão do verdadeiro papel de uma associação de moradores. Muita gente acha que é o indivíduo, é só o presidente, é só a diretoria, mas como que funciona ou como que deveria funcionar uma associação de moradores, no contexto geral? Bom, Associação de Moradores, o nome já diz, é Associação de Moradores, não é Associação do Presidente. Quem faz uma associação de moradores é a chapa que foi eleita, Sim, juntamente com a comunidade local. Não adianta você se eleger presidente de associação de moradores e não conseguir interagir com os moradores. Você vai ser somente mais um ali batendo cabeça e com certeza você não vai conseguir avançar nos projetos. Então, primeira coisa, você que quer ser presidente de associação de moradores, você tem que interagir com o bairro. sim. Mas isso você tem que interagir antes de ser presidente. Antes já, né, Porque não adianta você querer chegar em cima da eleição e querer ser presidente de associação. O povo não reconhece uma pessoa ausente e ele não vai votar mais nessa pessoa. Então, se você é uma pessoa que interage, que gosta de interagir com a comunidade, aí você vai se candidatar a presidente de associação. Você vai formar uma chapa ali com as pessoas que você acha que corresponde o melhor para a comunidade. E você sendo eleito, aí começa o desafio. Porque tem pessoas que acreditam que o grande desafio é vencer uma eleição de associação de moradores. Não é. Vencer você pode até vencer. Agora, chegar na sua reeleição, você ganhar de novo, esse é um desafio. Porque aí a pessoa vai estar votando, já sabendo como você é como presidente e como foi aquela chapa que se elegeu. Sim. Então começa o desafio quando você ganha uma eleição. Você tem que ter uma chapa coesa, você tem que ter pessoas em pontos estratégicos, porque senão a associação fica torta para um lado ou torta para o outro. Às vezes você vai muito bem numa área, mas você vai muito mal em outra. Ou seja, um conjunto de pessoas, né, espalhadas pelaquela determinada comunidade que visa o bem comum, cada um vê uma coisa, cada um contribui em uma rua, né, igual você falou, interação não só da chapa, não só do presidente, mas de toda a comunidade. É importante a participação de uma associação, ser verdadeiramente uma associação de moradores, é importante a participação de toda a comunidade do bairro. Toda a comunidade. Mas para isso você tem que ser você que tem que dar o choque. Dá o choque, pontapé. Tem que dar o pontapé. A associação de moradores tem que dar o pontapé. Porque o povo quer interagir. Com certeza. Mas se você não tiver a provocação, se você não provocar isso, você não consegue. É para isso que existe a associação de moradores. É para provocar um sentimento no bairro de que dá para fazer, que dá para você ir adiante. E importante também é que a associação de moradores, ela não tem fins lucrativos. Ninguém ganha nada na associação de moradores. Muita gente confunde isso, né, Júnior? Eu vejo que pessoas acham que a associação ganha, e na verdade não, né? Não, a gente não ganha nada. Muito pelo contrário, a gente tira do próprio bolso, porque às vezes você quer fazer uma coisa, você não tem um recurso, e aí você acaba botando a mão no bolso para resolver uma situação. Em contrapartida, a gente ganha muito. Sim. Carinho, atenção, amizade, confiança das pessoas. Isso é que nós, que nos propusemos a ser presidente e estar numa diretoria de associação, ganhamos.
A gente ganha muito, muito mesmo. A gente, primeiro, o ganho maior é o reconhecimento. Quando você faz alguma coisa, você vê que aquilo impactou na vida de alguém. Você conseguiu ajudar a vida de alguém com o seu trabalho. Isso não tem preço. Isso ninguém paga uma coisa dessa. Então é muito interessante você ver a coisa andando, acontecendo. A gente tem um trabalho lá na Vila Maria, já de 4 anos, está indo para 4 anos e meio, que é o bairro que eu resido, na Vila Maria. E esse trabalho faz com que a gente acredite que dá para ir à frente e que dá para fazer mais e que a gente pode sim mudar a história de um bairro com uma simples associação de moradores. Maravilha. É interessante que você falou que da questão de botar a mão no bolso, ou seja, é importante que os moradores contribuam, né, financeiramente, também com mão de obra também, nas ações que a associação tem, os moradores contribuir também para que as coisas fluam, né? Outra coisa, Júnior, como que hoje em dia, eu vejo assim, muitas associações trabalhando correto, né, mobilizando a comunidade, o povo, mas muitas pessoas também usam as associações para trampolim político. Eu vou me candidatar a vereador daqui 2 anos, então eu vou ser presidente. Isso eu vejo muito maléfico como associação, quando as pessoas que deveriam lutar junto com a comunidade quer usar a associação como um trampolim político. É muito ruim, né, Júnior, quando é assim. Então, esses são os espertalhões. Eles não têm um trabalho contínuo e eles se aproximam das associações de moradores para realmente fazer um trampolim político. Eu vou te contar uma coisa, Ed. Tem 4 anos que eu estou na associação de moradores. Sim. A gente não fala de política na associação. Bacana. A gente trabalha. Uhum. O resultado político vai vir com o trabalho. Exato. Correto? Uhum. Então eu acho que quando você politiza uma associação de moradores, perdem todos. Sim. Perde o bairro, perde você, perde, enfim, a comunidade toda perde. Não estou dizendo que é proibido um presidente de associação de moradores se candidatar. Não, claro que não. Sim. É um direito intransferível. Você tem o direito de se candidatar, eu tenho o direito, todo mundo tem o direito. Então, não estamos aqui É um direito constitucional, né? Constitucional. Não estou endemonizando aqui a candidatura de um presidente. Não, não é isso. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo e a sua hora. Sim. Eu acho que se você faz um trabalho, uma pessoa que quer angariar votos, que quer aí ter uma experiência política, eu acho que tudo tem a sua hora. Não dá para você querer fazer política o tempo todo. Não, você tem que trabalhar. Exatamente. E o trabalho, ele vai te capacitar ou não a uma futura eleição. Exatamente. Né? Eu tenho aí vários amigos que são presidentes de associação de moradores que foram candidatos. Tem casos e casos, vamos dizer. Tem casos e casos. Alguns politizaram, outros não. Eu acho que isso quem tem que julgar é a população. Exatamente. A população vai saber se você está na associação simplesmente como um trampolim político ou se você está na associação porque você gosta, porque você ama fazer e, por consequência, você algum dia foi candidato. Que não foi o meu caso, a eleição passou, eu não quis ser candidato, foi uma decisão minha, entendeu? Eu tinha pesquisa que me mostrava pontuando muito bem na eleição, mas eu decidi não ser candidato. E assim, não me arrependo, eu acho que tudo tem um tempo na vida, né? Júnior, você vai ser candidato? Eu que respondo, não sei. O futuro só pertence a Deus, né, gente? O futuro a Deus pertence. Eu acho que eu preciso trabalhar e honrar aqueles votos que eu tive na eleição da Associação de Moradores. Sim. Porque nós tivemos uma eleição muito disputada, uma eleição muito bonita, onde 1.170 pessoas saíram das suas casas para votar. E a gente teve a maioria, majoritariamente, né, a maioria dos votos. Então, eu preciso honrar, junto com a minha chapa, pessoas coesas, pessoas que têm me ajudado muito. Então, eu preciso honrar os votos que a gente recebeu pela Associação de Moradores e honrar também a nossa chapa. Então, não dá para você ficar politizando. Quem faz reunião com a gente sabe que a gente é objetivo, a gente fala de projetos, de Vila Maria. Bacana, bacana. E a gente não fala de pessoas. Eu vejo, né,
eu vejo como muito importante o trabalho das associações, da sociedade civil, Joana, não só associações de moradores, mas ONGs, enfim, entidades filantrópicas que contribuem. Porque a gente sabe que o poder público tem suas obrigações, como eu falei, questões constitucionais, e ele deve atender a sociedade como um todo, porém a gente sabe que muitas das vezes ele não atende. Então, essas instituições, associações, ONGs, outras, enfim, elas veio que meio assim para não deixar a população a mercê, né? Então, assim, eu parabenizo você e todos os demais presidentes. Ô Ed, você me deu uma palavra aqui, a verdade é o seguinte, se existisse um poder público atuante, Sim. se existisse um poder público que fizesse jus aos impostos, que cuidasse bem do saneamento básico, da limpeza do bairro, da iluminação, da segurança, nem precisaria existir a associação de moradores. A associação de moradores passou a existir por uma falha do poder público. Porque quando você tem um espaço, alguém entra. Sim. Você quer ver uma coisa? Você tem uma padaria no bairro Getúlio Vargas onde você mora. Sim. Aí eu vou lá comprar pão, um dia não tem, no outro dia não tem, no outro dia não tem também. Daqui a pouco uma pessoa vai ver que tem uma demanda de pão e vai montar uma padaria do seu lado e você vai perder o seu espaço. O que acontece com a associação de moradores é semelhante a esse fato que eu estou aqui narrando. Uhum. Quando o poder público deixa de agir, eu vou te dar um exemplo. Se tem uma esquina no meu bairro que o poder público não capinou, a associação de moradores vai pegar uma roçadeira e vai lá roçar. Se o poder público estivesse fazendo a parte dele, nós não precisaríamos fazer isso. Por que eu troco lâmpada no meu bairro? Eu praticamente sou um dos únicos presidentes de moradores. Eu nunca vi outro presidente de moradores subir poste e trocar lâmpada. Por que a gente faz isso? Porque existe uma demanda. Se o poder público começar a trocar as lâmpadas que queimam na Vila Maria, eu não preciso trocar. Exatamente, porque entendeu? eu vejo que assim, o trabalho, como você falou da troca de lâmpada, nem todas, né? Porque tem algumas associações, né? Que às vezes as pessoas falam, poxa, a minha também, mas às vezes tem associação de comunidade mais carente, né? Que os moradores não conseguem juntar financeiramente para fazer esse tipo de trabalho. Mas realmente, independente da localidade, se o poder público não se eximisse de suas responsabilidades, não precisaria a entidade civil, que é uma associação de moradores, estar fazendo capina, na verdade, não precisaria nem de ofício, que eu falo assim, nem um ofício necessitaria de uma associação enviar, porque tem, igual eu falei, os direitos constitucionais. Então, iluminação pública, dever do poder público, limpeza urbana, dever do poder público, tapa-buraco, dever do poder público, segurança, dever do poder público, todas essas questões, mas muitas das vezes a associação, né, os moradores se unem financeiramente, sua mão de obra, dão sua mão de obra para suprir aquela necessidade, porque o poder público não faz. Então, eu costumo falar, por exemplo, quando há uma troca de lâmpada, não sei como que você vê, eu vejo pessoas fazendo politicagem em cima de uma troca de lâmpada, que é, como a gente está falando, um dever do poder público, é um direito constitucional. Entendeu, irmão? É muito triste, por quê? Porque se aproveita da falta de informação do povo, entendeu, querido? Quando a gente vai trocar uma lâmpada da Vila Maria, eu vou com a escada que eu comprei, com o meu carro que eu comprei, gasolina do meu bolso, lâmpadas que muitas das vezes eu comprei com o meu dinheiro, hoje não, hoje a gente compra com o dinheiro da associação, porque a gente conseguiu fazer uma... A gente tem algumas pessoas que apoiam a associação de moradores. Hoje, bato palma para vocês, que são os colaboradores da Movima, que têm segurado na ponta da corda para que a gente venha ampliar o nosso trabalho. Mas muitas das vezes eu comprei do meu bolso. Então vamos lá, vou repetir. Meu carro, minha gasolina, minha escada, lâmpadas que nós compramos e a mão de obra minha. Eu vou lá, troco a lâmpada, tiro foto e divulgo o meu trabalho.
o trabalho da Associação de Moradores da Vila Maria. Ok? É diferente de um vereador que pega um carro público, patrocinado com dinheiro público, funcionários pagos pelo dinheiro público, lâmpadas compradas com dinheiro público, eles vão num bairro, ficam lá tirando foto do serviço que é constitucional, direito meu, é meu direito ter uma rua iluminada. Exatamente. Esses vereadores se aproveitam desse trabalho, tirando fotos para se promover no Facebook. Oi, isso é um crime. Isso é crime. Sim. Isso é usurpação do direito público. Eles estão se usurpando de um direito constitucional que é meu. Nós temos o direito de ter uma rua iluminada. Mas eles se aproveitam e vão lá tirar foto. E muito pior, aprovaram uma taxa de iluminação no meio de uma pandemia, onde ninguém mais aguenta pagar imposto. Pra você ter ideia, o governo dá auxílio emergencial. O governo dos estados tentando de todas as formas fazer alguma coisa. Algumas prefeituras tentando ajudar. Barra Mansa vai na contramão. Em vez de Barra Mansa ajudar na pandemia, eles aprovaram uma taxa de iluminação que tira dinheiro do pobre no meio de uma pandemia. Povo, né, irmão? É muito triste. Então, você sabe o que é você remar contra a maré? Infelizmente foi o que os vereadores de Barra Mansa fizeram. Eles aprovaram, eles conseguiram a paciência de aprovar uma taxa de iluminação no meio de uma pandemia. Sim. Aí eles dizem assim, você que está nos ouvindo, pense no que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu ouvi de um vereador, mas Resende também tem a taxa. Quero falar para você, vereador, você sabe o que você disse para mim. O esgoto de Resende é tratado 87%. Por que você não faz uma lei para tratar o esgoto de Barra Mansa 87%, quando na verdade o esgoto de Barra Mansa só existe 3% de esgoto tratado e vocês cobram o esgoto na conta de água? Ou seja, querem trazer para Barra Mansa a taxa de iluminação que tem em Resende, mas não querem tratar o esgoto como Resende trata. Resende tem emprego. Agora inaugurou a Ravan em Resende. Eu não vi nenhum movimento de vereadores tentando dar alguma isenção, fazendo alguma lei, alguma coisa, algum movimento para trazer uma empresa, exemplo, só um exemplo, do porte da Ravan. Eu não vi vereador nenhum até agora se mobilizar com o governo estadual, o governo federal, para trazer uma empresa para Barra Mansa. Mas taxa de iluminação, vocês querem trazer. Então o que falta em Barra Mansa, principalmente, é uma Câmara de Vereadores atuante. Que faça o seu verdadeiro papel, Júnior, que eu costumo falar com a população, foi bom a gente entrar, que o vereador não é para trocar lâmpada, o vereador não é para ficar tirando foto de chapina, nem para pegar na enxada. O vereador é para fiscalizar o dinheiro público. Por que não está tendo lâmpada? Por que não está tendo tampa buraco? Por que não está tendo médico nos postos de saúde? Para onde está indo o dinheiro que não está dando para pagar o funcionalismo público? Então, eu vejo que a população desconhece isso e manipula. E quando o Estado manipula a população, quando o poder público mente para a população dos seus direitos fundamentais, é uma verdadeira organização criminosa, porque, como você falou, é crime. E eu falo isso porque eu estou baseado na Constituição Federal. Estou baseado na Constituição. A Constituição diz que todas essas coisas que a gente está falando são direitos. Então, quando eu privo a sociedade disso, e ainda manipulo com outras coisas, dizendo que eu estou trabalhando, é criminoso. Olha, você imagina só. Imagina você, que vai na Casas Bahia, e você vai lá comprar um computador. Você paga o computador e a Casas Bahia não te entrega. O que você faz? Você entra na justiça. Porque você pagou um serviço ou um bem que não lhe foi entregue. Com a rede de esgoto de Barra Mansa, é a mesma coisa. Você paga por um serviço que você não está recebendo por ele. Você está pagando por um serviço que, em contrapartida, não está sendo feito. Aonde é jogado o nosso rede de esgoto? 97% é jogado direto no rio. 3% são tratados. Você acha certo, Ed? Você pagar por um serviço que não está sendo prestado? Infelizmente, nós que somos de Barra Mansa estamos pagando por um serviço que é rede de esgoto, 40% da conta,
que não está sendo feito em Barra Mansa. E aí você olha para uma Câmara de Vereadores, melhor dizendo, você olha para uma Câmara omissa, acovardada, totalmente cooptada pelo Poder Executivo, que não tem sequer um poder de reação para olhar para o Executivo e dizer, olha, aqui nesse quadrado, quem manda somos nós. Porque existem três poderes, o Executivo, representado pela Prefeitura, o Legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, e o Judiciário, que é o fórum. Quando você vai lá no fórum, quando você promove alguma ação judicial, se tem três poderes, cada um no seu quadrado. Em Barra Mansa, não. Não tem independência. Não tem. Em Barra Parece Mansa, um puxadinho da prefeitura. Perfeito. Em Barra Mansa, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, é um puxadinho da prefeitura. Tem alguma outra exceção, né? Vamos dizer assim, Claro, não generalizada. claro, mas em geral, a Câmara de Vereadores passou a ser um puxadinho da prefeitura. É lógico que existem suas exceções, existem vereadores ali que estão lutando, malhando em ferro frio, tentando fazer o melhor para o Barra Mansa. Mas na sua grande, esmagadora maioria, a Câmara de Vereadores está prestando um péssimo trabalho e aprovando leis, projetos que vão contrariamente à vontade do povo. Exatamente, prejudicando o funcionalismo público, né? A questão da taxa também, que é uma vergonha, mais um imposto no ombro do povo, enfim, o povo já vem sofrendo tanto. Uma coisa interessante, Júnior, que eu queria falar, que Sócrates já dizia, o poder emana do povo. Sim. Só que o povo, o que o povo faz? Aconteceu uma situação comigo, e eu vou partilhar porque a gente entrou nesse assunto, é importante a gente abordar para a população saber. Minha saudosa mãe, ela partiu para a glória de Deus em 2019. Mas antes da partida, a gente estava na luta para exame. Eu fui correndo atrás, como cidadão, correndo atrás dos exames dela. Fui na Secretaria de Saúde e deixei um exame lá. Deixei o exame dela lá, falei, poxa, eu preciso, emergência e tal. Não usei ninguém, a moça foi muito solícita comigo. Mas o exame foi parar num gabinete de um vereador que entrou em contato com a assessora e falou assim, ó, o exame da sua mãe está lá, só pegar com a gente. Aí eu fui lá e falei, poxa, mas por que o exame da minha mãe está aqui no gabinete? Aí a menina, não, é porque ela no bairro e tal, veio pra cá. Eu falei, não pode vir pra cá, isso é errado. Eu não vou entrar na justiça porque eu estou preocupado com a saúde da minha mãe. Eu vou cuidar da minha mãe, mas isso não pode acontecer. Outra situação que aconteceu, que uma moça falou para mim assim, o vereador conseguiu uma vaga para mim na Santa Casa e tal, tinha umas pessoas na frente. Eu falei assim para ela, você acha isso caridade? Ela falou, não é caridade. Ela, por que não? Ele ajudou minha mãe. Eu falei, não é. A partir do momento que ele passa a sua mãe na frente de 10 pessoas que estão há meses, há anos, esperando cidadãos que pagam imposto como eu e você, isso não é caridade. Não. Isso é tráfico de influência, que é crime. As pessoas têm que entender que isso é crime. Isso é prevaricação. Então, são dois crimes. Quer dizer, a população tem que se atentar que essas coisas são direitos constitucionais que têm que acontecer. Vereador não tem que passar ninguém na frente, conseguir consulta. Vereador não tem que arrumar emprego. Outra coisa, legal, vereador me arrumou emprego na prefeitura. A prefeitura virou uma empresa. Ed, olha é só. muito triste essas coisas, irmão. O que eu tenho a falar sobre isso? Há um tempo atrás, na época da eleição, os vereadores estavam arrumando exame para todo mundo. Sim. Né? Era só falar com o vereador, se você estivesse na fila lá, que ele passava você na frente. Isso a gente vivenciou. Mas vamos lá. Aconteceu comigo. Meu pai deixou um exame num posto de saúde e um vereador adiantou esse exame para o meu pai. Você acredita que a mulher do vereador jogou isso no Face, dizendo que o vereador tinha ajudado o meu pai? É uma vergonha. O meu pai estava doente e que esse vereador estava ajudando o meu pai. Qual era a ajuda? Um exame que estava no posto e ele adiantou o exame para o meu pai. Meu pai é uma pessoa simples. Então, Ed, a pessoa fez um favor para o meu pai e depois jogou na rede social que estava ajudando o meu pai. Olha para você ver que absurdo. Eu poderia entrar no processo, mas eu deixei para lá porque
No final das contas, quem vai julgar isso é Deus. Deus vai julgar a intenção das pessoas, se eles estão agindo por pura politicagem ou se realmente eles tinham o coração ligado naquilo que eles estão fazendo. É verdade, meu irmão. Assim, eu costumo falar que o sistema ele tem muitas mazelas, né? E cabe a quem entra no sistema, sendo um vereador, sendo um prefeito, sendo um secretário, sendo um faxineiro, enfim, sendo um médico, se ele vai trabalhar em prol do bem comum ou vai usar aquele cargo para benefício próprio e para, muitas das vezes, destruir vidas, né? Acabar com vidas, manipular, sujar nome de pessoas. Mas, igual você falou, muito importante, acima disso tudo está nosso Deus. Júnior, eu vejo, cara, eu vi esses dias no Facebook um projeto sobre as câmeras de segurança, né, lá da Vila Maria. Eu achei muito bacana como que sucedeu isso, como que os moradores têm contribuído, como está acontecendo. Então, a situação das câmeras de segurança talvez seja uma das nossas maiores vitórias da Associação de Moradores. Quando a gente disputou a eleição da associação, nós fizemos algumas propostas. Se eleito fôssemos, a gente cumpriria essas propostas. E uma delas era colocar câmeras de segurança no nosso bairro para que a gente pudesse monitorar o nosso bairro. Então a gente tinha um desafio, porque tudo que envolve câmeras, filmagens, é muito caro, não tem nada barato. Então era um grande desafio. Então qual foi a ideia que a gente teve? Primeiro, a gente teve a ideia de associar as pessoas e essas pessoas iriam contribuir com uma quantia mensal para que a gente pudesse tocar os trabalhos da associação. Sim. Só que mesmo com essa ajuda, a gente notou que não daria para a gente fazer o trabalho das câmeras. Então a gente teve uma ideia muito interessante, que é de fazer almoço. O que a gente faz? A gente arrecada mantimentos, fazemos o trabalho voluntário, produzimos as quentinhas e a gente vende por um valor essas quentinhas e o resultado disso é que a gente consegue angariar fundos para que a gente possa tocar esse projeto. Então a gente toca esse projeto de algumas formas. Primeiro, a arrecadação mensal dos moradores que se associaram e também o almoço que a gente faz. O almoço geralmente é de 40 em 40 dias. A gente consegue fazer o almoço arrecadando esse dinheiro para que a gente consiga instalar as câmeras. Hoje a gente já tem adquirido 9 câmeras que estão sendo instaladas em pontos estratégicos do nosso bairro. A gente olha os pontos onde tem mais tensão e a gente instala essas câmeras e a gente tem ali um monitoramento do nosso bairro. Caso venha acontecer algum incidente de roubo, de furto, né, a gente tem como ir lá na câmera, até no celular mesmo, ter acesso a esse material e realmente ali desmascarar essa pessoa que roubou alguma coisa. E o mais interessante, nós procuramos o comandante da Polícia Militar de Barra Mansa, né, eu quero deixar um abraço aqui para o comandante Marcelo Tavares, e ele gostou muito do projeto, e a gente vai ofertar para ele esse aplicativo, e ele vai ter acesso direto ali nas câmeras de segurança do nosso bairro, o que vai possibilitar uma agilidade num possível sinistro que acontecer ali no nosso bairro da Vila Maria. Hoje eu queria parabenizar vocês, essa união, né, dos moradores da Vila Maria. Isso é muito importante, porque sem a união as coisas não funcionam. Para que esse lindo projeto funcione e que esse projeto sirva de exemplo para outras instituições e principalmente para o poder público. Nós temos a Guarda Municipal, mandar um abraço para os guardas municipais, mas que pode ser muito bem utilizada nas comunidades, né, para auxiliar as comunidades nesse quesito de segurança. Eu acho que o trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, é também interagir com as associações de moradores. Eu gostei muito do comandante, a gente teve uma reunião com ele, nós da Movima, e ele pareceu que é uma pessoa que quer muito estar interagindo com as associações de moradores, que é onde a coisa acontece de fato, né? A coisa acontece nos bairros. Então, eu achei interessante o projeto, ele disse que vai fazer uma reunião com as associações
para que possa estar ali conhecendo a realidade de cada bairro. É porque se a população confiou de eleger uma chapa de associação, é porque nós temos credibilidade. Sim. E essa credibilidade pode se servir ao poder público. Sim. Eu faço uma menção honrosa aqui ao saudoso Rússio do Brasil, que foi nosso prefeito por 8 anos. Ele trabalhou muito com as associações de moradores. Ele interagiu com todas as associações de moradores. E isso é muito importante para o poder público. Triste é o prefeito que desfaz de uma associação de moradores. E pior, triste é o prefeito que seleciona as associações de moradores que vai trabalhar. Triste é o prefeito que trabalha somente com aquelas associações de moradores que passam pano para os erros dele, quando na verdade ele deveria trabalhar para todas as associações de moradores, esquecendo a politicagem e lembrando que em cada bairro tem um representante que foi eleito dignamente pelo povo. É muito triste ver prefeitos que selecionam as associações de moradores. Aqueles que fazem a vontade deles, do prefeito, têm atendimento. Aqueles que não fazem a vontade do prefeito, não têm atendimento. Isso é uma triste realidade, que nós vamos mudar isso. Eu tenho certeza que a população de Barra Mansa vai acordar e vai saber se realmente o poder público está atendendo a todas as associações ou se está atendendo somente o interesse dele. É um direito de todos, né, irmão? Independente, por exemplo, eu sempre falo que eu tenho o direito de elogiar o prefeito, mas eu tenho o direito de criticar quando o trabalho não está sendo bem feito. As associações têm direito de elogiar quando o trabalho é bem feito, mas têm direito de criticar. São entidades civis para fazer isso mesmo. E o gestor, quando é aberto ao diálogo e tem a mente aberta, o que ele faz? Porque se está criticando é porque tem algo errado, vou melhorar. Quando ele tem a mente fechada, o que acontece? Faz birra. Né? Faz birra, não vai atender fulano, não atende ciclano, não. Não atende a associação, não. Não atende morador X, não atende a igreja X. Né? Que as igrejas também, quero mandar um abraço para todas, não só as igrejas, todas as denominações religiosas que também são importantes. As igrejas, a gente estava falando da importância da sociedade civil à igreja, muitas pessoas não sabem, né? Muitas igrejas, nesse momento de pandemia tão difícil que nós estamos vivendo, têm ajudado as pessoas, a igreja católica, a igreja evangélica, centro espírita, enfim, todos unidos em busca do bem comum, ajudando o próximo, né, nesse momento tão difícil que nós temos passado. Então, vai o meu abraço especial, não só para as associações de moradores, mas também para as igrejas, que Deus possa abençoar cada membro, cada pessoa que tem lutado com amor, com carinho, com respeito, buscando a dignidade humana, buscando o bem do próximo, porque, como nós falamos, o poder público nem sempre chega, principalmente nas periferias. Então, todos que têm lutado para ajudar as pessoas nesse momento, principalmente nesse momento tão difícil, vai o meu abraço. Oi, eu acho que a gente está caminhando para o final, né? Sim. Eu quero deixar aqui um pensamento que não é só meu. Existem outras pessoas que comungam do mesmo pensamento que eu. Existe uma máxima popular que diz assim: Sim. Eu vou elogiar quando acertar e vou criticar quando errar. Sim. Isso funciona? Depende. Depende do erro. Depende do erro. Porque essa história de elogiar quando acertar e criticar quando errar vai depender muito do erro que a pessoa cometeu. Vou dar um exemplo. Uma pessoa entra na sua casa e rouba a sua casa e faz mal para uma filha sua. Sim. Eu te pergunto, essa pessoa merece algum dia um elogio? Jamais. Porque ela transcendeu completamente o limite da humanidade. Então, uma pessoa dessa, se ela entrar de novo na sua casa e roubar você novamente, mas ela só roubar e não fazer mal para ninguém, você não pode elogiar ela porque, não, dessa vez eu tenho que elogiar porque ele não fez mal para minha filha. Não, não. Essa pessoa não é digna de receber um elogio. Assim também é com o poder público. Existem administradores, gestores que transcenderam o limite da administração, da humanidade. Então, se hoje essa pessoa tomar uma atitude correta, ela não fez mais do que a obrigação dela. A gente não pode sair batendo palma para essa pessoa, elogiando, porque aí nós vamos estar encobertando aquela atitude que ela tomou, que tanto mal causou
para a nossa humanidade, para a nossa cidade. Então eu digo aqui para você, eu elogio, gosto de elogiar as pessoas, mas eu acho que quando a pessoa transcendeu o limite da humanidade e atentou contra o dinheiro público, contra a administração pública, que faz com que pessoas morram nos hospitais, morram nas filas dos hospitais, essa pessoa não é digna de receber mais elogio. Tudo que ela fizer, ela não faz mais do que obrigação, porque o político, a gente tem que entender que o político ele recebe. Exatamente. Você sabe quanto recebe um vereador para trabalhar? Você sabe quanto recebe um prefeito para trabalhar? Um secretário? Então, quando eles fazem uma atitude certa, é obrigação, né? Eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, é a obrigação porque eles estão recebendo. Júnior, realmente isso que você falou é importante, a questão do elogiar. A gente tem coisa que não pode de maneira nenhuma, tem gestor que não merece, irmão. Parabéns por suas colocações e muito obrigado, cara, por você ter vindo participar comigo, participar do programa do Ed aqui no Direto ao Fato. Obrigado de coração. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou muito feliz em ter podido participar aqui com você. E agradecer também o pessoal do meu bairro, o pessoal que segura na ponta da corda lá, se tem alguma coisa acontecendo de boa no nosso bairro, você que é contribuinte da associação, você é responsável por isso. Muito obrigado mais uma vez e pode ter certeza, nós vamos tentar honrar seu voto cada dia, aquela pessoa que saiu da sua casa e confiou o voto na chapa 1 da Vila Maria. Obrigado, gente. Obrigado, Ed. Forte abraço, Deus abençoe. Obrigado a você, meu irmão.